Então fala você ligado aqui no canal, eu sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, confirma a tua inscrição, deixa essa moral, confirma também o teu like, que é muito importante e também de graça. Habilite o sino das notificações para todos os vídeos aqui no canal e vamos com tudo, vamos para cima. Antes de falar do Vasco, gente, eu gostaria de falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e também parceira aqui do canal Vasco Connection. Olha, para o jogo de amanhã, mais uma super promoção da Betfair. Fica atento, ligado, tem um link fixado aqui embaixo com o cupom promocional Vasco e Bragantino. A Betfair está pagando 4.0, é isso mesmo, 4.0. Se você fizer uma aposta mínima de R$1 e o Vasco marcar um gol, você ganha 4. Se você fizer uma aposta de R$10 e o Vasco marcar um gol, você ganha 40. Então corre lá na Betfair, é uma super promoção para o jogo de amanhã do Vasco contra o Red Bull Bragantino em São Januário. Só para o Vasco marcar gol, você vai estar participando dessa super promoção, tá certo? Corre lá, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo, beleza? Vamos lá, vamos falar de Vasco, porque amanhã o Vasco vai enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino. O Vasco não vai contar com Matheus Carvalho, suspenso, David também suspenso. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Uma discussão aí nos últimos dias envolvendo o nome do Felipe Coutinho, tá? Daí eu fiquei analisando toda a situação, observando alguns comentários de companheiros, de pessoas que não querem ver o Coutinho jogando com a camisa do Vasco, não é possível, porque batem o tempo inteiro no Vasco. Olha aqui, o Felipe Coutinho é um grande craque. O Felipe Coutinho, claro que ele vai precisar de um tempo de adaptação ao futebol brasileiro, é óbvio. Não só ele. Eu vou pegar um exemplo aqui do Felipe Anderson, que chegou lá no Palmeiras também. O Palmeiras tem um super elenco, um elenco qualificado, e ele está tendo dificuldade, sabe por quê? Porque esses caras ficaram 10, 15 anos na Europa. Um futebol totalmente diferente do futebol brasileiro. Aí eu fico me perguntando qual jogador que veio da Europa para o futebol brasileiro que não teve dificuldades para buscar uma adaptação. O Luiz Henrique no Botafogo, agora que está começando a jogar. O De La Cruz, que nem jogou na Europa, foi pro Flamengo também, demorou um tempo para começar a jogar no Flamengo. E nós contratamos simplesmente o Felipe Coutinho. Daí, não, o Coutinho tem que jogar assim, o Coutinho tem que jogar. O Coutinho tem que estar em campo com a camisa de Vasco. Os jogadores do Vasco precisam entender que eles precisam jogar para o craque. Quem é o craque? Coutinho. Tudo que está acontecendo é normal. Lá atrás, quando o Felipe Maestro, hoje dirigente do Vasco, diretor técnico do Vasco, veio para o Vasco, voltou para o Vasco. Claro que os mais novos aqui, não sou tão velho assim, mas eu lembro perfeitamente do retorno do Felipe, do Juninho Pernambucano, que precisou de um tempão para se adaptar novamente ao futebol brasileiro. O Juninho, então, voltou ainda mais velho. Então, os processos, gente, são processos normais, pelo amor de Deus. Uma pressão desnecessária. O jogo de estreia do Vasco, dele com a camisa do Vasco, foi entrando no lugar do Praxedes, que fez uma lambança no jogo contra o Atlético Mineiro. Vocês sabem disso. Depois ele foi jogar naquele chiqueiro lá, contra o Grêmio. Vocês, sinceramente, nem jogo teve contra o Grêmio. Depois tudo bem. Não, Eduardo, terceiro jogo ele já jogou uma partida melhor, mas aí os jogadores do Vasco errando passes para tudo quanto é lado, o cara precisando voltar lá na cabeça de área para buscar jogo. O Coutinho não é esse jogador. O Coutinho não vai fazer esse tipo de coisa. Vamos lembrar lá atrás do Romário, do Edmundo, do Euler, quem mais? Juninho Paulista, Juninho Pernambucano. Esses caras jogam do meio para frente. São jogadores, são craques. O craque não tem que ficar voltando para ajudar cabeçudo, cabeça de bagre, não. Ele tem que receber bolas. Ele tem que receber bola. Vamos trabalhar passe aqui. Isso é coisa da base. Isso aqui a gente aprende da base. É isso que tem que acontecer. Os caras encontrar melhor posicionado o Coutinho dentro de campo, porque o Coutinho vai vingar, o Coutinho vai desabrochar e ponto. É um craque. E amanhã, para o jogo de amanhã, nós teremos 2 desfalques. E aí, Rafael Paiva, na minha modesta opinião,
porque eu cresci vendo os técnicos do Vasco, os maiores técnicos do Vasco. O maior que eu vi é o Antônio Lopes, né? Conquistando tudo pelo Vasco. Era um cara que não tinha medo de botar craque para jogar. Não, craque tem que estar em campo. Ah, Romário Edmundo, bota para jogar. Romário Edmundo, Euler, Viola, não sei, bota para jogar. Juninho Pernambucano no meio campo junto com Juninho Paulista, Wagner aberto pelo lado esquerdo, bota para jogar. Era assim. Então hoje nós temos dois, muito, não é acima da média não, é muito acima da média, Payet e Coutinho. Já que amanhã não teremos o David, nosso ponta esquerda, tá? Coloca o Payet ali na posição, compensa essa, entre aspas, vontade do David com o talento do Payet. Coutinho no meio campo, nada de voltar, Coutinho nada de voltar, você não tem que voltar para buscar bola, tem que jogar ali do meio para frente, ali na frente. Esse papel de marcação, de jogador, recompor é uma coisa, atrapalhar a saída de bola do adversário é uma coisa, agora voltar lá atrás para buscar jogo, não concordo. Pro craque, não. O craque tá ali para decidir jogos. Isso aí é papel pro primeiro e pro segundo volante. E o sistema defensivo inteiro. Todo time. É para isso que serve um sistema defensivo. Para liberar melhor as bolas para os nossos meias, para os nossos craques. E para o nosso finalizador também, que é o Verratti. Então, não vou entrar nessa historinha desse mais. O Coutinho vai entrar, vai pegar ritmo de jogo, vai se readaptar ao futebol brasileiro, saiu daqui muito novo. Não vou ficar entrando nessa polêmica e não vou deixar a galera aqui do canal ficar se contaminando com esses analistas, que eu sinceramente não entendo. Enfim, então é isso. Gente, ontem, mudando o assunto aqui, então Coutinho tem que ter sequência, Coutinho vai vingar, Payet também, o time do Vasco vai classificar para a Libertadores e ponto. Vamos classificar também na Copa do Brasil e ponto. Eduardo, você acredita? Acredito no Vasco, o Vasco é para quem acredita e ponto, tá? É esse o Eduardo, pensamento positivo sempre, nada de negatividade deixa para outras pessoas, aqui não. Bom, surgiu aí nos últimos dias também, e ontem eu fiz questão de apurar tudo aqui com pessoas do clube, deixando isso bem claro aqui, sobre 3 situações. A terceira, perdão, olha só, 3 situações. É o Michael, o Mina e o terceiro aqui é o Santiago Rodrigues. Confesso para vocês que não conheço o atacante, tá? Não conheço o atacante, tá? Enfim, sobre o Mina, o Vasco tentou uma investida e o Vasco espera, tá? O Vasco espera algum tipo de resposta. Michael é um atacante considerado caro demais nesse momento. O Vasco teria que pagar uma compensação financeira para o Al Hilal para tentar contar com o atleta, que é um salário... O salário do Michael hoje para o futebol brasileiro seria cerca de 2,5 milhões, 2 milhões mês. Ou seja, pode descartar essa opção. Nem eu pagaria isso no Michael. Eu não pagaria. Para jogar no Vasco, não. Então, assim, uma coisa é jogador craque, muito acima da média. O Michael não é esse jogador. É muito bom jogador, mas não é esse cara muito acima da média, não. Tá? Então, assim, gente, o Vasco hoje prioriza, eu acho que é prioridade do Vasco hoje, prioridade. Que nem aqui o tal do Santiago Rodrigues, vamos lá. Ah, não, porque o Vasco tá... Será que está mesmo? Será que o Santiago Rodrigues é tão melhor que o Adson? É tão melhor que o Eric Marcos? É tão melhor que o Emerson Rodrigues, está começando agora a jogar com a camisa do Vasco? É tão melhor que o David? É tão melhor do que o Bruno Lopes, da base do Vasco? Porque eu acho que não. Já vou deixar aqui minha opinião, não. Então, as pessoas criam jogadores também que não vão vestir a camisa do Vasco. Se o Pedrinho escolher, se o Paiva escolher e o Felipe, beleza, vamos respeitar, os caras entendem de bola, jogaram bola. Agora eu não vou ficar aqui trazendo nomes para vocês, tem que colocar na capa para você saber quem é. Tem que colocar aí para você saber quem são os jogadores, para que você possa analisar. Buscar depois lá no YouTube lances do jogador. Quando é um jogador muito acima, aí você, beleza, esse cara vai ajudar, esse cara vai resolver. Agora, quando é jogador, qual é o nome do clube dele?
Instituto Atlético Central de Córdoba, da Argentina. Beleza, Verratti também veio de um clube desse, de menor expressão e tal, deu conta do recado. Mas, gente, não acredito que o departamento de futebol do Vasco vai fazer investimento furado, mas não, tá? Investimento aposta, mas não, tá? Eu acho que, aliás, eu acho não, aí já é uma certeza, perdão. A prioridade no Vasco hoje, e tem que ser, é um zagueiro só. Os outros jogadores precisam de uma sequência de jogos, precisam de equiparação física, precisa de entrosamento. É só isso. Esse time do Vasco vai numa Libertadores tranquilo. É porque estão acostumados tanto com esse mais, que às vezes, gente, é chato, pô. Então vamos ficar atento e ligado com as informações. O Vasco hoje prioriza um zagueiro, ponto. Tá bom? Essa é a informação que eu recebi. Se vier, o Vasco vai contratar 10 jogadores, beleza, mas não é essa a informação que eu tenho. Tá? O Vasco prioriza hoje um zagueiro, apenas um zagueiro. É o que o Vasco precisa hoje. A zaga do Vasco é muito ruim. O Vasco precisa de um zagueiro bom. Tá? Português, claro. A zaga do Vasco é ruim. Tá? O nosso melhor zagueiro está machucado, João Vitor. Vai demorar aí um mês ainda para voltar aos gramados, tá certo? Para o jogo de amanhã, vamos falar do jogo de amanhã, tá? Tô entrando aqui direto, trocando direto o assunto. Eu quero falar do jogo do RB Bragantino com o Vasco, tá? Quem vai apitar o jogo é o Gustavo Bauerman, de Santa Catarina, tá? E para o jogo contra a equipe do Atlético Goianiense, só uma questão, tá? Os ingressos para o jogo de amanhã contra o Bragantino já estão esgotados, tá? Zé Fini, acabou. Então, fica atento aí você que vai ao jogo, chega mais cedo, chega antes para você entrar antes no estádio. Lembrando que os portões abrem 3 horas antes do jogo, então fica atento aí, ligado, tá bom? Árbitro do jogo também, então, repetindo aqui, o árbitro do jogo é Vasco e Bragantino, Gustavo Bauerman. E o árbitro do jogo contra a equipe do Atlético Goianiense deixa eu confirmar para vocês aqui. Não peguei aqui, tá? Já no segundo vídeo eu trago. Mas vamos ficar atento também com a questão da arbitragem, que é sempre muito polêmica, tá aí? Mais um jogo, mais um prejuízo causado pela arbitragem, tá certo? Então, gente, daqui a pouco eu volto com essas e outras notícias do Vasco. Fica atento aí no canal, você que ainda não é inscrito, se inscreve, participa aí para geral aí o canal, os nossos conteúdos aqui. E muito obrigado a todos vocês que me acompanham, que seguem, que apoiam o canal Vasco Connection. Valeu? Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.